Pessoal, meu nome é Paulo, eu sou pediatra emergencista, e o objetivo dessa aula hoje é falar a respeito de insuficiência respiratória em pediatria, quadro clínico muito comum, principalmente nesse período de sazonalidade. Então, para a gente começar, olha só esse paciente. Primeira ficha do seu plantão, você acabou de chegar e é essa criança que está lá. Deixei até o alarme para te deixar um pouco mais preocupado. Bom, de cara já dá para saber que esse é um paciente que precisa da sua atenção. Mas como? Por que que só de ver esse paciente, de observar o padrão respiratório dele, você já sabe que ele precisa de um atendimento mais rápido? Em emergência pediátrica, a gente utiliza o triângulo da impressão inicial como a nossa ferramenta de avaliação do paciente já no início do atendimento. Em muitos países, inclusive alguns países da América do Sul, como Uruguai, Paraguai, o sistema de triagem utilizado para atendimento, organização da fila de atendimento nos pronto-atendimentos pediátricos, é o triângulo da avaliação pediátrica. A gente começa avaliando, então, no A, o nível de consciência, no B, a respiração e no C, a cor. Então, voltando aqui para esse nosso paciente. Quais pontos desse triângulo, estão alterados? Bom, ele fica evidente, né, que esse paciente no A, ele respira, ele está acordado. No B, ele tem uma alteração, né, ele tem uma alteração da respiração. Fica evidente que esse paciente tem uma taquipneia e tem um desconforto respiratório. E a cor dele, aparentemente, está adequada, é um paciente que está corado. Qualquer alteração no triângulo de avaliação, a gente já vai precisar monitorizar o paciente. Então, aquele paciente já precisaria ser monitorizado. Mas olha esse outro paciente agora. Parece que é uma criança que chegou convulsionando, né? Então, olha só, ele tem uma alteração do nível de consciência, tem um rebaixamento do sensório, ele tem uma alteração da respiração, aparentemente está em apneia, e ele tem alteração da cor. Esse paciente está bastante cianótico. Esse aqui gabaritou o triângulo. Com esse paciente a gente também vai precisar se preocupar, né? Então, esses aqui foram dois exemplos que eu trouxe para vocês, mostrando pacientes que chegam ao pronto atendimento pediátrico com quadros respiratórios que demandam a nossa atenção e que desde o primeiro momento já é possível perceber que serão pacientes que vão demandar mais da nossa atenção. Depois que a gente viu que o triângulo está alterado, a gente precisa monitorizar esse paciente. Pediatra gosta de qual monitorização? É só lá colocar o oxímetro. A gente coloca o oxímetro, parece que a gente vestiu a capa do super-homem, né? A gente monitorizou o paciente. Mas para um paciente com alteração tão importante do padrão respiratório, o ideal seria que a gente conseguisse fazer uma monitorização completa. Então, além da saturação de oxigênio, também o eletrocardiograma, a frequência respiratória e a frequência cardíaca, né? Então, não ficar se prendendo só ao saturímetro, né, ao monitor de saturação periférica, como seu padrão para avaliação daquele paciente, porque muitas vezes essa criança ainda não vai ter uma alteração da saturação, ela não tem uma hipoxemia, mas ela já tem alteração de outros parâmetros que vão te mostrar ali para que lado que esse paciente está indo, tá bem? Terminada a avaliação inicial, a gente já toma uma decisão. Se esse paciente não acorda, o que a gente precisa fazer primeiro é avaliar se ele respira. Se ele respira, ótimo, vamos para a nossa avaliação primária que eu vou mostrar daqui a pouco. Se ele não respira, a gente vai checar o pulso central. Se esse pulso central está presente, esse paciente está em uma parada respiratória. A gente precisa fazer resgate com bolsa, válvula, máscara, fazendo as ventilações de resgate para ele. Se esse paciente não respira e não tem pulso, ou se você tem dúvida a respeito da presença de pulso central na palpação, esse paciente está em parada cardiorrespiratória, a gente precisa começar as medidas de reanimação cardiopulmonar de alta qualidade. Então, esse slide aqui é a base do PAUS, né? O atendimento do paciente crítico, ele começa por aqui. A nossa decisão começa aqui. O nosso objetivo hoje aqui é avaliar principalmente aquele paciente que respira, né? A gente não
chegou nesse paciente que ainda não respira. Esse aqui seria um quadro dramático, mais grave. Nosso objetivo aqui hoje está voltado para aquele paciente que, apesar de não acordar, ele respira. Então, vamos para a nossa avaliação primária. Aqui a gente vai abordar em 5 pontos. A, B, C, D, E. Via aérea, respiração, circulação, neurológico e exposição. Começando pela via aérea, né, o que a gente precisa identificar nesse paciente? Essa via aérea do paciente está livre? Na criança, principalmente no lactente, né, as crianças menores do que 2 anos, especialmente abaixo de 6 meses, o nariz a via aérea nasal é um componente muito importante da via aérea. Às vezes o bebê ainda não aprendeu a respirar pela boca. Então é fundamental a gente fazer a desobstrução nasal desses pacientes e, claro, fazer um posicionamento adequado. Olha só essa imagem. Nessa primeira imagem, a gente percebe aqui, essa bebezinha estava deitada a 0 grau, né, no plano horizontal, e olha só como que o pescocinho dela fica dobrado sobre o tórax. A gente brinca que o lactente ele tem ausência de um órgão. Esse órgão ele nasce depois, que é o pescoço. Né? O bebezinho até 2 anos, o pescoço dele é muito curtinho em relação à proporção da cabeça e do tronco. Então, se você deixa ele deitado a 0 grau, assim, a via aérea dele vai ficar obstruída. Mas com uma medida simples, que é a colocação de um apoio atrás dos ombros e não atrás da região occipital, já melhora bastante. Olha só como que a via aérea desse paciente se abriu. Então, fazer desobstrução nasal é um passo relevante e posicionar o paciente de maneira adequada também é muito relevante. No B, a gente vai avaliar a respiração desse paciente. Aqui, a gente vai avaliar 5 pontos mais relevantes: frequência respiratória, ausculta pulmonar, saturação de oxigênio, expansibilidade torácica e sinais de esforço respiratório. Não pode esquecer de avaliar nenhum desses pontos, porque é a partir deles que a gente vai conseguir identificar qual o diagnóstico sindrômico do nosso paciente, e a partir desse diagnóstico sindrômico, a gente vai conseguir fazer um diagnóstico etiológico específico de maneira mais acurada. Então, a gente tem 4 diagnósticos sindrômicos na abordagem da via aérea, da respiração desse paciente: obstrução de vias aéreas superiores, obstrução de vias aéreas inferiores, doença do parênquima pulmonar ou disfunção do controle da respiração. Mais para frente eu vou trazer exemplos de cada um desses tipos de alteração com os diagnósticos específicos para vocês entenderem melhor. Vamos seguir aqui com a nossa avaliação sistematizada. No C, a gente vai avaliar a circulação do paciente. Então, a gente brinca que é a bailarina. Eu trouxe o desenho porque eu acho que se eu fizesse uma pose de bailarina aqui, não ia ficar muito legal, né? Eu não tenho assim um biótipo muito compatível com um bailarino. Então, olha só, a gente começa lá na pontinha do dedo, vendo a temperatura e a cor das extremidades, a gente passa para o tempo de enchimento capilar, pulsos periféricos, pressão arterial, pulsos centrais, ausculta cardíaca, palpação do fígado e lembrar sempre do eletrocardiograma e frequência cardíaca na monitorização que a gente já falou que deve ser completa quando eu falei lá no início da aula sobre quais os parâmetros a gente quer obter nesses pacientes críticos. Então, fazendo a bailarina, a gente fez uma avaliação completa do sistema cardiovascular e vai te permitir, por exemplo, fazer um diagnóstico de choque no departamento de emergência. 3 pontos a respeito da avaliação do C que eu acho que vale a pena abordar, embora essa aula não tenha o objetivo de falar sobre choque, né? Mas pressão arterial sistólica é o que a gente usa como referência no PAUS, pelo menos até a edição deste ano, né? Foi atualizada lá em 2020, a gente vai ter uma nova atualização agora em 2025. PA sistólica, a gente usa ela como referência porque abaixo do percentil 5 a gente vai falar em hipotensão para esses pacientes. Como que a gente calcula o percentil 5 para esses pacientes de maneira rápida? 70 mais 2 vezes a idade. De qualquer paciente que esteja com a pressão arterial abaixo, pressão arterial sistólica abaixo do percentil 5, seria um paciente hipotenso. Bom, como vocês podem perceber, essa regra aqui vai valer para pacientes acima de 1 ano e até 10 anos. Para o paciente no período neonatal, a gente considera como referência uma pressão arterial sistólica de 60 e
no período neonatal até 1 ano, entre 60 e 70, tá bem? A partir de 1 ano de idade, acima de 70. E acima de 10 anos, 90, porque se 90 tá bom para o adulto, tá bom também para a criança, ok? Se identificar sinais de choque, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial, lembrar dos tipos de choque que podem estar se apresentando naquele paciente. Hipovolêmico, que é o mais comum na faixa etária pediátrica, o séptico, que não é tão comum, mas tem uma alta mortalidade nessa faixa etária, então não pode se esquecer, cardiogênico, obstrutivo ou dissociativo. E por fim, lembrar que uma taquicardia intensa e mantida demanda que você observe na monitorização eletrocardiográfica desse paciente se esse ritmo é sinusal ou se o ritmo é um ataque cardíaco supraventricular, que é a taquiarritmia mais comum na criança, exceto pela taquicardia sinusal, que é muito mais frequente, porque vai acontecer febre, choro, medo da criança, que são situações frequentes no departamento de emergência. Então, são só alguns pontos a respeito da avaliação no C que eu queria trazer. Não é nosso objetivo falar exatamente sobre esse passo aqui hoje, mas só para ficar algumas dicas para vocês, que às vezes isso vai entrar no diagnóstico diferencial daquele paciente que você está abordando no leito de urgência. No D, vamos avaliar o neurológico do paciente. Então, aqui o que a gente precisa avaliar? Pupilas, glicemia capilar, fontanela ou sinais meníngeos, isso depende da idade do paciente. A partir do momento em que a criança consegue sentar sem apoio, a gente já consegue perceber sinais meníngeos, né, ali em torno de 8 a 10 meses de idade, mais ou menos, e o nível de consciência. Não, Paulo, mas como é que eu vou fazer escala de Glasgow num paciente que não fala ainda, né? Num lactente de 6 meses, de 8 meses, não fala ainda, não tem como avaliar isso. Nesses casos, a gente usa a escala AVDI, né? Que é aquele paciente que está alerta espontaneamente, o paciente que acorda ao comando de voz, ao comando de dor, ou aquele que está irresponsivo, tá bom? Então, no D, a nossa avaliação está voltada para esses 4 parâmetros. E no E, a exposição. Então, vamos tirar a roupinha desse paciente para poder avaliar se tem alguma lesão de pele que possa ajudar no seu diagnóstico sindrômico e depois específico. Lembrar de tomar cuidado com a hipotermia, principalmente pacientes recém-nascidos e neuropatas. Aqui no Brasil não é tão comum a gente ter hipotermia em pacientes previamente rígidos, né? Mas os pacientes que têm, que são ainda recém-nascidos, não têm ainda um bom controle térmico, ou os pacientes neuropatas que podem ter disfunção do controle térmico, eles podem se apresentar com hipotermia no departamento de emergência. Procurar por alterações na pele e buscar sinais de trauma. Pessoal, aqui só uma observação rapidinho, também não é o foco dessa aula. O paciente, né, a criança que passa ali por shaking baby, por exemplo, que sofre algum outro tipo de agressão, não é comum que o cuidador chegue no departamento de emergência relatando exatamente o que aconteceu. Eu falei assim, olha, hoje eu resolvi descer o cacete nesse menino, e aí eu achei que eu exagerei um pouco e aí trouxe ele para o departamento de emergência. Não é assim que o paciente chega no departamento de emergência, né? Chega com a história ali que você precisa investigar, que você precisa entender melhor o que está acontecendo. E ter as lesões de pele é algo que vai te ajudar nesse diagnóstico. Então, não ignora, não deixe de tirar a roupinha, não deixe de ver o paciente sem roupa, porque muitas vezes a chave para você conseguir fazer um diagnóstico diferencial está nessa avaliação. Terminada a avaliação primária, a gente vai partir para a avaliação secundária. Aqui a gente vai fazer a avaliação também sistematizada. Então, primeiro, situação, alergias, medicamentos em uso, história pregressa. O L, que no inglês, né, no mnemônico é last meal, aqui a gente adaptou para lanches. E o E de eventos associados. Então aqui é aquele momento em que você ou alguém da sua equipe que está ajudando no atendimento vai abordar o acompanhante do paciente para poder fazer a avaliação e coleta da história de maneira mais completa, ok? Bom, terminada a nossa breve revisão sobre a avaliação sistematizada do paciente pediátrico, a gente pode partir para falar do diagnóstico de insuficiência respiratória. A gente tem um contínuo aqui que fala sobre esse tipo de desconforto. Inicialmente a gente fala de desconforto respiratório, que progressivamente passa para insuficiência respiratória e finalmente falência respiratória. Qual que é a diferença
Entre eles, é a presença de mecanismos fisiológicos compensatórios ativos. No desconforto respiratório, o paciente normalmente tem taquipneia, um esforço leve, pode estar hipoxêmico ou não, mas ele ainda mantém uma frequência cardíaca normal, uma frequência respiratória normalmente aumentada. À medida que esse quadro progride, se esse paciente piora, ele vai entrar num quadro de insuficiência respiratória, ou seja, aqueles mecanismos compensatórios fisiológicos, eles não estão sendo mais suficientes para poder manter o paciente num estado de homeostase. Então ele não consegue mais manter uma saturação adequada, ele começa a fazer, em vez de taquipneia, de taquicardia, ele começa a fazer uma frequência respiratória mais baixa, uma frequência cardíaca mais baixa, e aí finalmente ele vai entrar em falência respiratória. O paciente que entra em falência respiratória tem rebaixamento de nível de consciência, bradipneia ou apneia, uma frequência cardíaca muito baixa, às vezes uma bradicardia sintomática, e se a gente não atuar para resolver esse problema, em breve esse paciente vai entrar em parada cardiorrespiratória. Então, é importante a gente entender esse contínuo, porque aquele paciente que chegou no início do nosso plantão só com desconforto respiratório, se ele não foi abordado adequadamente, às vezes em poucas horas ele vai chegar a fazer uma falência respiratória. Quais que são os principais pontos de problema na insuficiência respiratória? Então, o A e o B, né? Obstrução da via aérea e os quadros sindrômicos respiratórios. Quais que são as condutas mais importantes para esses pacientes? Primeiro, oferta de oxigênio suplementar. Segundo, posicionamento e desobstrução das vias aéreas, que a gente já falou um pouquinho aqui na aula. Tratar de acordo com o diagnóstico sindrômico e etiológico, ou seja, para poder tratar você precisa identificar primeiro. Se você não faz uma avaliação sistematizada, você não consegue identificar o diagnóstico sindrômico e etiológico, consequentemente você não vai conseguir fazer uma abordagem adequada. E definir a necessidade de suporte ventilatório com pressão positiva. Começando pela oferta de oxigênio suplementar. Aquele paciente que está em parada respiratória ou que faz apneia, uma respiração ineficaz, muito superficial, o nosso dispositivo para poder resolver esse problema é o dispositivo bolsa-válvula-máscara. A gente precisa ventilar esse paciente com pressão positiva. Aqui, nessa imagem, não tem o saquinho aqui conectado na fonte de oxigênio, tá? Mas a gente fala, né, é uma brincadeira, a gente fala que dispositivo que tem saco tem que ficar de saco cheio. Então, se você pegou um paciente em parada respiratória ou apneia, respiração ineficaz, respiração superficial e precisa ventilá-lo, conecte a sua fonte de oxigênio nesse dispositivo para poder oferecer oxigênio a 100% para esse paciente, pelo menos inicialmente, tá bem? Para a gente poder preencher essa bolsa onde vai ser feita a ventilação com oxigênio a 100%. Quando a gente fala sobre pressão, a gente tem dispositivos que fazem oferta sem pressão positiva, baixo fluxo versus alto fluxo, e dispositivos que fazem a oferta de oxigênio com pressão positiva. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos. O pessoal da fisioterapia, principalmente, vai talvez ficar meio bravo comigo aqui, né? Por quê? Vocês estão vendo que aqui tem o catéter nasal, eu trouxe a máscara de Venturi e aqui a máscara facial com reservatório. A princípio, na literatura, a máscara de Venturi até pode ser considerada de alto fluxo. Mas o que a gente tem mais comumente disponível é a máscara com reservatório. E em muitos pontos da literatura, ela não é indicada como um dispositivo de alto fluxo. Ela é indicada como um dispositivo de alta concentração de oxigênio. Mas lá no PAUS, quando a gente vai ler, qualquer dispositivo com oferta acima de 10 litros por minuto seria um dispositivo de alto fluxo. Então, apesar dessa discussão aí que realmente tem uma base teórica, o que eu estou querendo trazer aqui é, na verdade, mostrar que existe uma oferta mais simples, com fluxo mais baixo, que vai atingir frações inspiradas de oxigênio mais baixas, e isso progressivamente vai aumentando, tá bem? Então a gente tem aqui o catéter nasal simples,
a máscara de Venturi com essas válvulas que vão variar ali de acordo com o fluxo de oxigênio que você coloca. Ela consegue oferecer uma fração inspirada de oxigênio progressivamente maior. E aqui, por último, a máscara com reservatório, que para esses pacientes com insuficiência respiratória, para aquele paciente muito grave, a tendência é que a gente use ela como um mecanismo de ponte quando a gente está passando ali de uma avaliação inicial em que o paciente não estava usando suporte com pressão, a gente usa ela como ponte até a gente instalar um dispositivo que faça pressão positiva. Aqui, mais um momento em que talvez o pessoal fique um pouco bravo comigo. Por quê? Eu coloquei catéter nasal de alto fluxo junto com a máscara, né, de ventilação não invasiva e com o tubo, que é o representante ali da ventilação mecânica. A gente sabe que o catéter nasal de alto fluxo, ele promove algum grau de pressão na via aérea do paciente que não necessariamente é medido. Então, eu não estou colocando ali, comparando o catéter nasal de alto fluxo com a VNI ou o CPAP, tá? Coloquei ele daquele lado ali, porque ele pode exercer algum grau de pressão positivo, que a gente não sabe qual é, e normalmente a gente usa ali ele também como uma transição. Às vezes aquele paciente que está com esforço respiratório, hipoxêmico, a gente está ali com a máscara ou com o catéter nasal simples e esse quadro não está se resolvendo, a gente pode usar o catéter nasal de alto fluxo como uma alternativa. Mas se o paciente realmente precisa de pressão positiva, a gente vai precisar mesmo da VNI e da ventilação mecânica, dependendo do nível de gravidade dessa criança. Tá? Então, aqui é só como se fosse um cardápio dos dispositivos que a gente tem para oferecer oxigênio suplementar no departamento de emergência. Eu já tinha falado um pouco, né, sobre cada um desses dispositivos aqui, o catéter nasal de alto fluxo, máscara de Venturi e máscara com reservatório. E aí depois também já tinha explicado para vocês sobre catéter nasal de alto fluxo, não é amplamente disponível, é muito caro, né? Cada circuito com a adaptação no narizinho ali custa cerca de R$1.000, então não é todo lugar que tem disponível. A máscara da VNI pode variar, às vezes nos bebês menores a gente pode usar só a pronguinha que conecta direto no nariz e parece mais com o catéter nasal simples do que com esse dispositivo, que é a máscara. E aqui um tubo que é o representante da ventilação mecânica, aquele paciente que realmente já estava em insuficiência respiratória, sem previsão de melhora, você vai precisar entubar ele para poder dar tempo para conseguir melhorar ele com as medidas que você for tomar. Para a gente posicionar e desobstruir as vias aéreas. Eu já tinha mostrado essa nossa mocinha, né, a diferença que faz no posicionamento da via aérea, então é super importante a gente considerar isso e lembrar que no lactente a gente não coloca esse apoio na região occipital. Se a gente colocar na região occipital, isso vai empurrar a cabecinha dele ainda mais para frente e vai fechar ainda mais a via aérea. Então, para o lactente, que tem o occipito proeminente, a gente precisa posicionar atrás do ombro, tá bem? Desobstrução das vias aéreas. A gente tem algumas alternativas, né? De lá a gente tem ali a boa e velha higiene nasal, a lavagem nasal com a seringa, né? Que é muito relevante. Eu já falei para vocês que principalmente nos bebês pequenininhos a via aérea nasal é muito relevante, então a gente precisa desobstruir ela de maneira efetiva. Muitas vezes a gente usa uma alternativa, às vezes você não tem o aspirador, né, com a sonda de aspira, ou então a fisioterapia ainda vai vir te ajudar, você não conseguiu ali fazer realmente uma aspiração profunda na via aérea do paciente, que seria aqui com o aspirador flexível, que é o mais comum, a sonda de aspiração flexível é a mais comum que a gente tem. Em alguns casos a gente tem o aspirador rígido também, a sonda de aspiração rígida, que é mais adequada para casos de via aérea com muita secreção, ou aqueles pacientes que têm trauma, muito sangue na via aérea, não é um cenário tão comum no atendimento clínico, né? Então, esse dispositivo fica no meio aqui. O que a gente pode fazer? A gente pega uma seringa de 1 ml, essa seringa de insulina, para poder lavar o nariz do paciente. Como que a gente vai fazer? Pega a seringa, lá de 10, 20 ml, enche de soro, vai lavar igual a mãe está fazendo naquela mocinha ali. Essa seringa aqui, a gente tira o êmbolo dela e conecta essa extremidade distal no látex que está ligado lá no vácuo. Então, vai ficar sem essa parte do êmbolo
E aí você vai lavar de um lado a narina do paciente e do outro lado você vai conectar a extremidade da seringa de 1 ml, de maneira que ela funcione para vedar a narina do paciente e fazer a absorção daquele soro que você está lavando do outro lado. Né? Ajuda, às vezes é aquele paciente que está com a secreção mais difícil de ser retirada só pela lavagem nasal, essa pressão negativa que você faz ali com o vácuo, ela pode te ajudar a liberar um pouco mais a via aérea desse paciente até que você consiga fazer uma aspiração mais adequada na via aérea da criança, tá bom? É uma alternativa que a gente usa frequentemente no nosso dia a dia. Para fazer o diagnóstico sindrômico, eu já tinha falado lá atrás, obstrução de vias aéreas superiores, obstrução de vias aéreas inferiores, doença do parênquima pulmonar e disfunção do controle da respiração. Vamos ver cada um deles aqui com um exemplo. Então, obstrução de vias aéreas superiores. Escuta esse som. Isso aqui chegando de madrugada no departamento de emergência, até arrepia. Normalmente, os quadros de obstrução de vias aéreas superiores, eles estão relacionados principalmente à ingestão de corpo estranho ou então o croup viral, né, que é uma infecção que acomete a via aérea superior e leva a esse som muito característico que é o estridor. Esses pacientes normalmente têm esforço inspiratório predominante e os sinais de esforço acontecem na parte superior do tórax. Se for uma obstrução por corpo estranho, a gente tem que retirar esse corpo estranho, e se for um croup viral, a gente vai fazer o tratamento de acordo com a gravidade. A gente vai desde aí passando pela micronebulização com adrenalina, necessidade de uso do corticoide, eventualmente suporte ventilatório com pressão positiva. Obstrução de vias aéreas inferiores. Olha a barriga desse menino aqui. Para o ar entrar, beleza, tranquilo, né? Agora, para o ar sair, 5 dias úteis. Não sai antes disso, né? Para esses pacientes, o som mais característico é a sibilância. Esses pacientes têm um esforço expiratório predominante e os sinais de esforço normalmente estão mais caracterizados na parte inferior do tórax, principalmente no abdômen, com esse tempo expiratório prolongado muito característico. O diagnóstico etiológico mais comum aqui é a exacerbação asmática, mas muitos pacientes com bronquiolite, que são os pacientes que inundam os nossos departamentos de emergência no período de sazonalidade, podem apresentar essa característica. A gente tem que lembrar disso. Só é importante fazer uma diferença em relação à abordagem. O paciente com exacerbação asmática, ele tem broncoespasmo. A via aérea dele está mais constrita. O paciente com bronquiolite viral aguda tem redução do calibre das pequenas vias aéreas por acúmulo de secreção. Então, não adianta você ficar dando beta-2, corticoide para esse paciente, se ele tem bronquiolite, que ele não vai melhorar. Você não está atuando sobre o mecanismo fisiopatológico da doença naquele momento, tá bem? Em relação às doenças do parênquima pulmonar, aqui o som mais característico são as crepitações ou eventualmente a redução da ausculta pulmonar, dificuldade ins e expiratória, e esses pacientes normalmente têm sintomas sistêmicos, como prostração, febre, dificuldade para ingestão de líquidos. São crianças que a gente vai abordar pensando no diagnóstico específico de pneumonia, né? Aqui a gente tem uma radiografia de tórax mostrando aqui já uma pneumonia complicada com um derrame pulmonar. Outras doenças do parênquima podem acontecer também, podem ser pneumonias virais, que não têm um acometimento, né, tão localizado, pode ser uma tuberculose, por exemplo, mas o protótipo, né, da doença do parênquima pulmonar é a pneumonia bacteriana. Tá? Esses pacientes também, um achado importante da avaliação deles é que eles são hipoxêmicos, então a saturação baixa quando a gente faz lá a monitorização. Então olha só, aqui um exemplo de uma radiografia de tórax com uma opacidade mais intersticial, né? Não tão localizada como naquele exemplo anterior. E finalmente, disfunção do controle da respiração. A gente já viu esse paciente no início da aula, né? Então, o mais comum, o achado mais comum são os roncos de transmissão, porque por conta do descontrole muscular, neuromuscular, né, da respiração, esses pacientes tendem a ter
uma frouxidão dessa musculatura da base da língua, são pacientes que normalmente estão mais hipotônicos, e aí eles vão ter muito ronco de transmissão por uma obstrução da via aérea superior. O padrão respiratório irregular e superficial, e muitas vezes o diagnóstico não fica claro desde o princípio. É claro que esse paciente que está convulsionando é mais fácil entender isso, mas às vezes é só um paciente que chega mais sonolento, hipotônico. Será que esse paciente está num pós-ictal? Será que esse paciente teve uma intoxicação por um benzodiazepínico ou por um opioide, por exemplo? Às vezes é um paciente que nunca foi atendido, nunca chegou no departamento de emergência, chega lá muito hipotônico, com uma dificuldade respiratória, um bebezinho pequenininho. Será que esse paciente tem uma doença neuromuscular que não foi diagnosticada ainda? É um diagnóstico um pouco mais difícil da gente fazer, o diagnóstico específico aqui, às vezes a gente atrasa um pouco o diagnóstico, mas os principais exemplos são esses, né? As crises convulsivas, as intoxicações e as doenças neuromusculares de maneira geral. Por que que a bronquiolite viral aguda preocupa tanto? Bom, primeiro, porque uma doença viral, agente mais comum é o vírus sincicial respiratório, tem um acometimento pulmonar precedido por resfriado comum ou síndrome gripal, e a fisiopatologia com múltiplos elementos. Então, o paciente pode evoluir. Às vezes um paciente que você examinou hoje, que está só com o nariz escorrendo, uma tosse, daqui 2 a 3 dias ele vai estar com um desconforto, eventualmente com uma insuficiência respiratória, né? E na fisiopatologia tem ali obstrução de via aérea superior, porque tem muita secreção nasal, principalmente nos menorzinhos, isso vai ser muito significativo. Tem doença de pequenas vias aéreas por acúmulo de debris celular nas pequenas vias aéreas, reduzindo o calibre delas, então é por isso que muitas vezes esses pacientes, além de crepitarem muito, sibilam também. Você pode ter uma extensão dessa doença para o parênquima pulmonar, então o paciente, junto ali com a obstrução de pequenas vias aéreas, fazer uma pneumonia viral. E naqueles pacientes mais graves, que já chegaram em insuficiência respiratória, se ele já tem um rebaixamento de nível de consciência, você vai somar a isso também uma disfunção do controle central da respiração, né? Então é uma doença aí que faz barba, cabelo e bigode. Não sou muito bom para falar de cabelo não, mas vocês entenderam a analogia, né? Então, olha só essa lâmina histológica de um pulmão de um paciente com bronquiolite viral aguda. Aqui, anteriormente, entrava ar. Agora, olha só como que o exudato inflamatório tomou conta do lúmen desse bronquíolo terminal. Aqui não tem como passar ar, né, pessoal? A fisiopatologia básica da bronquiolite viral aguda é esse acometimento da via aérea obstruindo ela. Como eu falei, pode acontecer acometimento também de outros pontos da via aérea da criança. Além disso, a gente tem um grande número de casos ao mesmo tempo, é esse período da sazonalidade que a gente vive com tanta intensidade, né? Todo ano, o pediatra, a hora que está chegando ali, começou, você cantou lá, comemorou o ano novo, você já começa a preocupar. Você sabe que a partir dali o bicho vai pegar para o seu lado. E a hora que chegar março, abril, maio, junho, vai ser puxado. Você vai atender muito, você vai atender muitos pacientes graves. E todo ano é assim, né? A gente tem algumas estratégias que têm reduzido um pouco esses problemas. Então, a gente tem vacina contra influenza, a gente tem agora, né, vai ser disponibilizado na saúde pública, no SUS, no PNI, a vacina para as mães contra o vírus sincicial respiratório. Em breve a gente vai ter aí também a disponibilidade de um novo anticorpo monoclonal contra o vírus sincicial respiratório, mas a gente precisa que as nossas crianças sejam vacinadas, né? A gente precisa que a gestante seja vacinada. Não é só ter disponível a vacina, ela precisa ser aplicada para que isso realmente se transmita e se realize como uma redução do número de casos que estão acontecendo e que estão chegando no nosso departamento de emergência. Como eu falei, pode acontecer sobreposição de infecções bacterianas e nos quadros mais graves a gente tem aí pacientes mais jovens, né, crianças lactentes menores do que 6 meses, que são pacientes que já têm uma reserva fisiológica menor. Então, quando os quadros mais graves acontecem, esses pacientes não têm muita alternativa para poder lidar. Aqueles mecanismos fisiopatológicos que eu falei para vocês naquele contínuo do desconforto respiratório, insuficiência respiratória e falência respiratória, nesses pacientes
esses mecanismos compensatórios, eles são menos disponíveis, então eles vão evoluir mais rápido naquele contínuo, tá bem? O diagnóstico é clínico, então a gente não precisa de radiografia de tórax, a gente não precisa de gasometria, a gente não precisa de teste rápido para fazer diagnóstico de bronquiolite viral aguda. Esses exames complementares, eles podem te ajudar a definir nível de suporte, por exemplo, num paciente mais grave. Pode te ajudar a fazer diagnóstico diferencial em relação a uma pneumonia bacteriana. A gasometria pode te ajudar naquele paciente que você já colocou em suporte ventilatório para você ver se aquele paciente está bem adaptado à ventilação. Mas eles não são necessários para que se faça o diagnóstico inicial. Sempre importante vocês lembrarem disso, que o diagnóstico da bronquiolite é um diagnóstico clínico, ok? O tratamento é suportivo, né? Quando a gente fala que o tratamento é de suporte, é quase, assim, as pessoas entendem quase como se a gente estivesse falando assim, não tem nada para fazer. Na verdade, é a parte mais importante do tratamento desses pacientes, né? Então, a gente vai higienizar a via aérea e aspirar a via aérea desse paciente, oferecer oxigênio suplementar, otimizar hidratação e dieta e colocar no suporte ventilatório com pressão positiva naqueles pacientes com necessidade. O oxigênio suplementar, qual que é a nossa meta? Manter uma saturação ali de 92% a 95% e a gente precisa escolher o dispositivo adequado à necessidade do nosso paciente. Eu já dei aqui uma passada para você sobre quais dispositivos a gente habitualmente tem disponíveis e como que isso vai ser utilizado dependendo da gravidade do seu paciente. Hidratação e dieta. A gente segue regra de Holiday-Sigar. Então, para aqueles pacientes com menos do que 10 quilos, 100 ml vezes o peso, 10 a 20 quilos, 1.000 mais 50 vezes cada quilo de peso acima de 10 quilos. E acima de 20 quilos, 1.500 mais 20 vezes cada quilo de peso acima de 20 quilos. Para o paciente que está em VNI, a gente tem aí uma orientação de oferta de 120 até 130 do aporte hídrico por sonda nasoentérica. E sempre lembrar de preferir a dieta enteral à soroterapia endovenosa, tá bom? Aquele paciente que recebe a soroterapia endovenosa tem um risco maior de passar por uma sobrecarga hídrica e isso dificultar, piorar ainda mais o quadro respiratório. Suporte ventilatório com pressão positiva. Para quem que a gente vai indicar? Então, aquele paciente que tem um desconforto respiratório moderado a grave, hipoxemia, mesmo com a oferta de oxigênio otimizada, taquipneia e taquicardia mantidas dentro daquela ideia de que esse paciente, né, que está lançando mão de mecanismos fisiológicos compensatórios de maneira contínua, já está ali em uma insuficiência respiratória, dentro de pouco tempo, provavelmente, ele vai evoluir para uma falência e depois para uma parada respiratória ou cardiorrespiratória. E na literatura a gente tem um critério aí laboratorial que seria a acidose respiratória, um pH arterial menor do que 7,35 ou venoso menor do que 7,3. Esse é um critério muito pouco utilizado, pessoal, porque como eu falei, o diagnóstico é clínico, então a gente vai utilizar muito mais o esforço respiratório, os dados da monitorização multiparâmetros do paciente para definir isso, do que realmente a acidose respiratória. Mas como está na literatura, eu trouxe para vocês aqui, mas não se apeguem a isso aqui. Foquem mais nesses critérios clínicos e da monitorização, porque eles vão ser muito mais importantes para os pacientes de vocês. E quando que a gente não tem indicação de fazer pressão positiva, considerando VNI, para esse paciente, né? Parada cardiorrespiratória, rebaixamento de sensório, apneia, alto risco de aspiração, necessidade de proteção de vias aéreas e lesões com alterações anatômicas de face. Para esse paciente, não adianta a gente querer usar a ventilação não invasiva. O nosso objetivo aqui vai ser ventilação mecânica, né? A gente vai ter que entubar esse paciente e iniciar o suporte com pressão positiva, mas por ventilação mecânica e não por ventilação não invasiva, tá bem? Qual modo que a gente vai utilizar? A gente tem dois modos principais para fazer a ventilação não invasiva nos nossos pacientes. O primeiro deles, CPAP. Ele oferece pressão positiva na via aérea desse paciente apenas em um nível, apenas no final da expiração. Então,
É um suporte, né, um modo de suporte com pressão positiva adequado para recém-nascidos e lactentes jovens, e tem um melhor desempenho em resolver aqueles pacientes que têm insuficiência respiratórias hipoxêmicas. Os parâmetros iniciais sugeridos são esses aqui: uma PEP de 5 a 6 centímetros de água e um fluxo de 8 a 10 litros por minuto. Já o BiPAP, que normalmente a gente chama de VNI, né? Na verdade, CPAP também é uma VNI, é uma ventilação não invasiva. Mas normalmente a gente usa CPAP e VNI, mas na verdade o BiPAP seria a oferta de pressão em 2 níveis, tanto inspiratória quanto expiratória. Vai ser adequado para pacientes com quadros mais graves e ele atua tanto contra a hipoxemia quanto contra a hipercarbia, tá bem? A hipercarbia é o que acontece, né? A retenção de CO2 naquele paciente que já não está conseguindo mais manter uma taquipneia para poder exalar o CO2 que se acumula, tá bem? Parâmetros iniciais sugeridos: uma PEP de 5 a 6, uma pressão inspiratória de 10 a 12, a relação entre tempo ins e tempo ex próxima de 1 para 3, principalmente para os pacientes menorzinhos. Às vezes, um paciente um pouquinho maior, você consegue deixar uma relação um pouco maior, 1 para 2,5, por exemplo. E frequência respiratória de 30 a 35 incursões por minuto. É importante a gente lembrar que, principalmente a bronquiolite, que é o principal motivo da gente instalar a ventilação não invasiva no departamento de emergência, principalmente no período de sazonalidade, ela é uma doença em que é difícil para o ar entrar e é mais difícil ainda para o ar sair, tá? Então, não adianta a gente fazer frequências respiratórias muito altas, porque esse paciente não vai conseguir atender a esse critério. Não adianta a gente colocar uma PEP muito alta, porque esse paciente já tem uma retenção de ar no pulmão, ele já tem uma auto-PEP mais importante. É mais importante a gente trabalhar com diferenciais mais importantes entre pressão inspiratória e pressão expiratória do que propriamente aumentar só PEP ou só pressão inspiratória, tá bem? Como que a gente vai deixar o paciente confortável na VNI, né? Então, é usar a interface adequada, posicionar o paciente de maneira adequada, então, utilizando o lençol para fazer ali um paraquedas, apoiar ele, deixar ele bem apoiado, né, com aquela sensação de que ele está escorregando do leito por causa da cabeceira elevada. Sempre que possível, colocar no colo dos pais, deixar a fralda limpa, oferecer dieta suficiente. Muitas vezes a gente passa a sonda e deixa ela em posição gástrica, em vez de deixar em posição entérica, porque aí a gente já oferece a dieta direto no estômago do paciente. Isso dá uma sensação de saciedade, deixa eles mais tranquilos. Evitar hipo e hipertermia e controlar dor, febre e qualquer tipo de desconforto. Ambiente tranquilo. Essa aqui é difícil da gente garantir no departamento de emergência, né? Naturalmente já é um ambiente mais agitado, que tem muita luz, muito barulho. Se você tem a possibilidade, apaga a luz, deixa o paciente num setor do seu departamento de emergência em que você consiga vê-lo, mas que ele não fique exposto a toda a agitação da chegada, admissão de novos pacientes. Remover dispositivos desnecessários. Então, aquele paciente que está com acesso, que não está sendo mais utilizado, se não está fazendo nenhum tipo de medicação, não está fazendo soroterapia, tira esse acesso, né? Às vezes uma monitorização que naquele momento não está sendo necessária, deixa o paciente sem a monitorização, né? Claro que se isso não estiver colocando em risco a assistência do paciente. Protocolo de dor com glicose 10%. Na literatura a gente tem variações aí, tem alguns autores que trazem que essa analgesia deveria ser feita com glicose 25%, outros que trazem glicose 10%. De maneira geral, no departamento de emergência, melhor a gente fazer com 10%, para a gente evitar uma oferta excessiva de glicose para esses pacientes. Tá? Então a gente pode fazer uma sugestão, fazer 2 ml de glicose hipertônica com 8 ml de ABD, ou 4 ml de glicose 50% com 16 ml de ABD, tá bem? E aí você vai pingando ali na boca do paciente, às vezes colocando o bico junto para fazer uma sucção não nutritiva que acalma essa criança, tá? E a pseudoanalgesia, vocês estão vendo que ela está lá embaixo. Eu falei de um monte de coisa aqui antes e só por último eu falei da pseudoanalgesia, tá? Então olha só, aqui o dispositivo adequado. Aqui a gente tem a pronga, que eu já tinha falado para vocês, que parece com o catéter nasal, mas que é um pouquinho mais grossinho. O objetivo dela
é ocupar a maior área possível na narina do paciente para oferecer uma pressão positiva efetiva. Aqui a gente tem uma máscara nasal e ali uma máscara oronasal, né? A gente tem até outras que é full face, que pega o rostinho todo da criança. Aí vai depender do dispositivo que você tem disponível no seu serviço, né? Mas sempre tentar escolher o mais adequado. Se você tentar colocar uma máscara daquela lá num bebezinho pequenininho, não vai dar certo, né? Não vai vedar, vai ficar tendo escape, vai tornar a ventilação mais desconfortável para a criança. Ao mesmo tempo, se você colocar uma pronga numa menina grande dessa, ou num paciente, num adolescente, por exemplo, ele vai ficar desconfortável, né? Como o nosso objetivo aqui é falar mais da bronquiolite, né, o principal quadro da sazonalidade, a gente fica aí entre a pronga e essas máscaras nasais. São as interfaces mais utilizadas para poder fazer a ventilação, ok? Aqui, a gente faz a adaptação inicial com a mão mesmo, né? A gente pode colocar a máscara no rosto do paciente, ver se ela ficou bem vedada, se adequou, se o paciente vai ficar confortável, e só depois que a gente fez essa primeira instalação, a gente vai fazer a fixação. Lembrar sempre de utilizar um cabresto adequado para o tamanho da cabeça do seu paciente, né? Você usa uma fixação muito grande, vai ficar largo, o paciente não vai receber uma pressão positiva efetiva na via aérea. E, finalmente, a cedo-analgesia, né? Fora da UTI, o ideal é a gente evitar, não fazer cedo-analgesia. Por quê? A gente está sob risco constante ali, né? O paciente fazer bradipneia, bradicardia, hipotensão, arritmias. Com uso prolongado pode acontecer síndrome de abstinência. Então, se a gente for iniciar, é importante a gente escolher uma droga que a gente saiba manejar, que a gente tenha o hábito de utilizar e que a gente conheça os efeitos colaterais possíveis. Eu deixei 3 sugestões aqui, são medicações mais comumente disponíveis. Primeiro, a morfina. Normalmente a gente prepara uma solução de 1 mg por ml. Tem alguns serviços que já têm essa solução pronta para oferecer, mas quando não tem, normalmente a gente tem a solução de 10 mg por ml, que a gente pega 1 ml dela e coloca com 9 ml de soro fisiológico, e transforma ela numa solução de 1 mg por ml. Dessa solução a gente vai usar 0,1 mg por quilo de 4 em 4 horas por via enteral. Então aquele paciente que você já passou a sonda nasoentérica, você vai administrar a morfina para poder deixá-lo mais tranquilo. Uma outra alternativa, lembrando, morfina é um opioide, né? Então lembrar dos riscos associados, principalmente rebaixamento de nível de consciência, que até é um objetivo aqui, a gente quer deixar esse paciente um pouco mais tranquilo, mas lembrar que tem efeitos colaterais como alteração, né, dos movimentos respiratórios, o paciente pode ter bradipneia, pode ter bradicardia, pode ter alteração hemodinâmica associada ao uso dos opioides, principalmente se for feita uma dose excessivamente alta. Clonidina, agonista alfa, não tão seletivo quanto a dexmedetomidina, pré-Sedex, que está do lado dali, mas a clonidina é uma boa alternativa. A gente tem tanto a ampola de 150 microgramas por ml, quanto o comprimido de 100 microgramas por comprimido. Normalmente a gente vai fazer aí 2 a 3 microgramas por quilo de 6 em 6 horas, também de preferência por via enteral pela sonda nasoentérica, ok? Lembrar, aqui é um agonista alfa, então tem efeitos sobre o sistema cardiovascular, principais efeitos colaterais, além do rebaixamento de nível de sensório, hipotensão e bradicardia. E finalmente, dexmedetomidina, pré-Sedex, também é um agonista alfa, mas bem mais seletivo do que a clonidina, está muito mais voltado para os receptores lá do sistema nervoso central do que os receptores do sistema cardiovascular. A gente tem a ampola de 100 microgramas por ml. A gente pode fazer uma dose intranasal para adaptação inicial desse paciente, 2 a 3 microgramas por quilo, e quando necessário, numa exceção, aquele paciente que realmente você já controlou todos os fatores e ele não ficou bem adaptado à ventilação não invasiva, a gente pode fazer ela endovenosa. A gente tem na literatura segurança para poder fazer essa medicação em doses no departamento de emergência. 0,2 a 0,8 microgramas por quilo por hora. E aí tem ali uma sugestão de diluição, 2 ml da medicação com 48 ml do soro fisiológico. Isso vai facilitar para você poder fazer a administração, ok?
Como saber que essa ventilação não invasiva está funcionando? Como a gente vai saber que esse paciente está tendo o quadro dele resolvido, pelo menos aliviado, pelo uso da ventilação não invasiva? Reavaliações clínicas frequentes para avaliar o padrão respiratório desse paciente. E se a gente verifica melhora do desconforto, redução da frequência cardíaca e frequência respiratória, redução da FiO2 necessário para poder manter uma saturação periférica adequada naqueles níveis que eu falei para vocês, 92 a 95%, e finalmente a gasometria. Né? Lembrar que esses parâmetros clínicos eles são os mais importantes, são os que a gente vai usar inicialmente. A gasometria vai ficar reservada para aqueles pacientes mais graves ou paciente que a gente tem ali alguma dúvida a respeito da resposta. E se não funcionar? Pessoal, se não funcionar, né, a gente vai verificar aí, como eu falei, as reavaliações frequentes, depois de 30 minutos. Se o paciente está bem adaptado e mesmo assim o padrão respiratório dele se mantém com insuficiência respiratória, a gente vai precisar passar para um próximo passo, a gente vai precisar entubar esse paciente e iniciar a ventilação mecânica. Então, eu deixei aqui uma sugestão, né, do que a gente vai usar na sequência rápida de intubação. A ketamina, 2 mg por quilo, sedativo, analgésico, tem uma boa dissociação entre a sedação e o rebaixamento, entre a sedação e o comprometimento da respiração, e o rocurônio, 1 mg por quilo. Muitas vezes esses pacientes são graves, a gente até poderia usar a succinilcolina, mas às vezes você não sabe como está a diurese, função renal desse paciente, a succinilcolina pode não ser uma boa opção. Tamanho do tubo. Preferencialmente, a gente vai usar tubo com balonete. Essa é a recomendação do PAUS. Né? Então, para o neonato, 2,5 a 3, no lactente, 3 a 3,5, 1 a 2 anos, 3,5. A regra, acima de 2 anos, idade dividido por 4, mais 3,5 para o tubo com balonete. Se for sem balonete, idade por 4, mais 4, né? Ou idade dividido por 4 mais 3,5, e lembrar de acrescentar 0,5 ao diâmetro interno desse tubo. Profundidade do tubo, diâmetro vezes 3. Então, diâmetro interno vezes 3. O paciente está usando o tubo 4 vezes 3, marca 12 no dente do paciente, ok? Sempre radiografar para avaliar a posição, idealmente vai estar ali entre T1 e a carina do paciente. Não deixar esse tubo nem muito profundo para fazer uma intubação seletiva e nem muito superficial, de modo que esse paciente fique sob risco de estubar, ou então, né, é muito frequente na bronquiolite fazer os episódios de tossir e travar, que a gente chama, e às vezes se esse balonete está muito alto, o paciente pode fazer lesão das cordas vocais nesses episódios. Bom, queria agradecer pela atenção de vocês, espero encontrá-los em outras aulas. Aqui a gente tem as referências bibliográficas que eu usei para poder fazer essa aula. Fiquem à vontade para utilizar e disseminar esse conteúdo para quem tenha interesse, quem atenda crianças no departamento de emergência. Até mais!